O que realmente é amor? Os gregos tinham algumas palavras para definir amor, por exemplo, eros, filia, ágape, porque querendo ou não, acabam sendo sentimentos ligeiramente diferentes. O amor romântico não é igual ao amor que os pais têm por um filho, que não é igual ao amor universal. Vinland Saga trata a temática do amor em praticamente todo o mangá, mesmo que não explicitamente. Se parar pra pensar, quanto mais deturpado o ideal de amor, mais explícito o discurso está. A cena mais marcante em relação a esse tema de maneira explícita é a interação do até então príncipe Canute com o padre. Após a morte de Ragnar, Canute diz que não há mais ninguém que o ama nesse mundo. O padre questiona o príncipe se aquilo que Ragnar sentia por Canute era realmente amor, e começa a citar as coisas ruins que ele havia feito para a segurança do príncipe. Em seguida, questiona mais uma vez Canute: o que é amor? O príncipe, intrigado com a fala do padre, recebe uma resposta inesperada, ao mesmo tempo em que o padre aponta para um corpo morto jogado no chão. Abre aspas para a fala do padre. Pode-se dizer que na morte, ele se tornou uma representação do amor maior do que qualquer outro ser vivo poderia almejar, já que não odeia, não mata, não rouba. Não é magnífico? Deixado onde está, ele abnegadamente proverá sustento a animais e insetos. Mesmo sendo atingido por fortes ventos, banhado pela chuva cortante, ele não proclamará uma palavra em protesto. A morte é o que completa o homem. Canute retruca novamente, perguntando o que seria o amor de um pai para um filho, de um marido para sua mulher, a afeição de Ragnar por ele. O padre é seco e diz: discriminação. Isso tem pouca diferença daquele que se ajoelha perante seu rei e então açoita seus escravos. Para Lord Ragnar, você era mais importante do que qualquer outro nesse mundo, majestade. Por você, somente por você, ele se omitiu e observou 64 aldeões serem mortos. Discriminação. Não há amor no coração do homem? Canute chega a seu ideal, parte utilitarista e parte absolutista. O mundo precisaria de alguém forte para guiar os homens para um futuro. Não ideal, mas minimamente melhor. As mortes deveriam ser em prol do paraíso da terra, e não vazias, mas pela falta de amor do coração do homem, seriam inevitáveis. Matar um doente para que a doença não seja transmitida é justificável para ele. Causar uma guerra para o povo ter paz, também. Nessa crença em que os humanos não podem amar como Deus, agora, o príncipe se torna rei. Em contrapartida ao discurso do príncipe, vemos Thorfinn nos capítulos seguintes enfrentando Thorkel, uma situação completamente oposta à de Canute, que conversa pacificamente com um clérigo. Aqui, Thorfinn estava guerreando com uma das pessoas mais sanguinárias vivas. O garoto não conseguia se levantar, e Thorkel começa a contar uma pequena parte da história de seu pai, que havia abandonado as guerras após descobrir o que significava ser um verdadeiro guerreiro. O painel do mangá mostra Thor e sua família. O painel seguinte mostra apenas sua filha, e ele dizendo que não poderia mais ficar com os Jones Vikings. Eu imagino que a construção dessa página tenha sido bem proposital, não só para mostrar a mudança no estilo de vida de Thor, mas para mostrar que o amor que ele sentia pela sua família era mais valioso que as guerras, para mostrar o amor que um verdadeiro guerreiro tem. Thorkel tenta impedir o Troll de partir e o desafia para um duelo. Thor aceita e é questionado por Thorkel onde estava sua espada, e Thor responde: eu não preciso de uma. Após essas palavras, Thorkel o Grande é derrotado e desacordado em um piscar de olhos. Continuando na filosofia de vida do Thor, voltando bastante nos capítulos do mangá, podemos ver o quanto a fala do padre não se aplica ao estilo de vida adotado por ele, já que ele conseguia amar em vida. Ylva, sua filha, questiona seu pai por que não poderiam ter escravos, e seu pai apenas desconversa. Logo em seguida, vê um homem jogado na neve, praticamente morto, e para o que está fazendo para tentar salvar sua vida. Era escravo de um proprietário de terras da outra parte da ilha. Quando o proprietário de escravos chega à sua casa, eles negociam um homem por 8 ovelhas, que na escassez das terras islandesas eram extremamente valiosas. Thor dá grande parte de seus bens apenas para tentar salvar um homem que sequer sabia o nome. Ainda nesse início do mangá podemos ver, mesmo que pouco, por conta de sua breve morte, a maneira que Thor pensava e vivia. Thorkel, mesmo se referindo às habilidades de guerras, diz que Thorfinn não aprendeu nada com seu pai. E nesse início do mangá fica claro que Thorfinn realmente não aprendeu nada com ele. Quando seu pai diz ninguém tem inimigos, Thorfinn se revolta. E mais tarde na luta contra Askeladd, Thor diz um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. Thorfinn mostra clara confusão em relação à fala de seu pai. Nesse momento, a filosofia de Thor estaria incompleta para o leitor, até que ela renasce em Thorfinn muitos anos depois. Após falhar em alcançar sua vingança e ser reduzido de homem livre a escravo, Thorfinn passa por um longo processo de amadurecimento e aceitação, que é grande parte concluído no final do arco da fazenda. Thorfinn começa a entender as palavras de seu pai, e agora até gostava de ouvir a leitura bíblica mesmo não sendo cristão, até porque parte da filosofia cristã comunga os mesmos princípios de ágape adotados por Thorfinn. O versículo que é apresentado na obra é um de Jesus durante o Sermão da Montanha. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto,
Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irônico que, novamente, mesmo não sendo algo que o guerreiro concorde, é ele que está proferindo essas palavras de amor. Antes, Thorkel falava sobre a filosofia de Thor, e agora cobra as palavras de Jesus Cristo. Mais tarde, nesse mesmo arco, Rei Canute decide atacar a fazenda onde Thorfinn estava. Thorfinn decide parar o ataque à fazenda e a morte dos aldeões sem nem mesmo levantar os braços para brigar. Para falar com Canute, aceita levar 100 socos, e ao cumprir o desafio, os soldados dizem: "Você é um verdadeiro guerreiro." No momento mais pacífico de Thorfinn, ele é reconhecido como um verdadeiro guerreiro. Claro, para aqueles soldados era porque ele era super resistente, mas eu imagino que a mensagem por trás do mangá seja justamente essa. O momento mais amoroso da vida de Thorfinn até o momento, onde ele decide sequer usar seus punhos, é quando ele é reconhecido como um verdadeiro guerreiro, o momento em que ele não empunhava uma espada. Naquele mesmo momento é quando as visões de Thorfinn e Canute se encontram, uma agora com o título de Esplêndido e o outro com o título de Rei. Canute, mesmo não concordando, vê em Thorfinn potencial, pois Thorfinn quer fazer aquilo que Canute acredita que seja impossível, fazer nascer o verdadeiro amor no coração dos homens. O rei não acaba com o ataque porque foi convencido por Thorfinn, e sim por admiração, por querer ver se o mundo que ele achou que fosse impossível criar fosse passivo de existir. Canute agora é um guerreiro, aquele que luta. Thorfinn agora era um verdadeiro guerreiro, aquele que luta pela verdade, aquele que consegue amar. O verdadeiro guerreiro é quem vence a luta contra si mesmo, a luta de querer passar todos os seus desejos egoístas por cima dos outros. Aquele que ama verdadeiramente é um verdadeiro guerreiro. Thorfinn nos 2 próximos arcos ainda vai passar por conflitos em relação a isso, mas como eles ainda não foram adaptados, eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Talvez tenha mais vídeos sobre esse assunto em algum momento. Obrigado por assistir, valeu!